Você também acha que Zubeldia só muda sob pressão? Que escalar Oscar de volante foi um erro gritante? Pois hoje, Ilcinho não poupou palavras e escancarou os bastidores do São Paulo. Teve crítica direta, bastidor pesado, jogador insatisfeito e uma pergunta que não quer calar. Será que o elenco ainda confia no técnico? Fica comigo até o final porque você vai ver declarações fortes, histórias de vestiário e uma análise sincera de quem já viveu tudo dentro de campo. Isso aqui tá imperdível. Conta pra gente um pouquinho o que você vê do futuro do São Paulo, dessa temporada 2025, com ou sem o treinador, né? Cara, eu acho o time do São Paulo bem competitivo, muito competitivo. E o time do São Paulo muda de patamar com a chegada do Oscar. Então a gente sai de um time que era só competitivo para alguns lampejos do Lucas, para um time competitivo com um cara que consegue dar essas opções ofensivas que a gente precisava. Eu acredito que ele tenha... Cara, eu sempre bati na tecla da leitura de jogo dele. Eu não gosto, nunca gostei e é desde o primeiro jogo. Dito isso, ele tenta, na melhor das boas intenções, colocar os 4 melhores jogadores ofensivos que a gente tem pra jogar. Cara, não precisava ser um gênio e demorar tanto pra ver que não dava certo. Dou o benefício da dúvida porque era início de temporada, talvez a preparação física levasse ele a pensar que a hora que eles estivessem bem fisicamente, eles vão render mais. Não vai. O quarteto junto, jogando do jeito que estava jogando no 4-2-4, vai criar. Mas vai parecer uma peneira de tanto buraco que vai ter no sistema de jogo. Ao final do Paulista, ele encontra, por pressão ou livre espontânea vontade, o 3-5-2. Isso nos dá uma dinâmica de competição. A gente vai competir de igual para igual. Ano passado, todo errado, na minha visão, tá? Todo errado contra o Botafogo, que ganhou tudo. Os caras, foi o jogo a fase mais difícil que eles tiveram. A gente perde nos pênaltis. E esse ano, com o 3-5-2, com o Oscar, que nos dá... Ele potencializa o Lucas, ele potencializa todo mundo em volta dele, por ele ser muito bom tecnicamente. Então o passe chega melhor, o cruzamento chega melhor, a opção de jogo do 1-2 é melhor. Ele deixa o Lucas melhor, por quê? Porque a galera fica com aquela dúvida: o Lucas vai acelerar ou vai buscar o Oscar? Porque ano passado o Lucas só acelerava. Então a gente criava ali uma cobertura, a gente minava o Lucas. Esse ano o Lucas vai acelerar? Tá, a gente tem cobertura. O Lucas ameaça acelerar, encontra o Oscar, e agora? E aí o Lucas tem espaço para jogar. Então, se ele manter o padrão, por mais que a gente tenha perdido pro Palmeiras, se ele mantém um padrão trazendo os jogos pro que a gente tem de melhor, a parte competitiva, cara, o São Paulo, ele chega... eu escutei, acho que o Arnaldo falando essas semanas atrás, a gente não é favorito, mas é candidato. No 3-5-2 a gente é candidato a chegar as 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil. A gente é muito candidato em chegar às finais. No brasileiro, aí depende. Se ele priorizar o brasileiro jogando no 3-5-2, a gente tem uma chance. Se ele não priorizar as Copas e poupar no brasileiro, aí vamos de Copa. Então ele tem que ter muito claro isso. Mas aí depende muito do que ele quer. Porque contra o São Bernardo já parece que ele foi pro 4-2-4. Né? No jogo treino. Ele já foi... Eu acho que o programa talvez saia depois do jogo. Sim. Mas se contra o Sport na estreia, ele mudar o esquema, voltar ao que era antes, ou ele resolveu o esquema tático em 2 semanas, sinceramente eu duvido, ou ele vai acabar cometendo o mesmo erro que ele cometeu no passado. E aí, cara, eu não vejo ele... Como mesmo no 3-5-2 contra o Palmeiras nas finais do Paulista, a gente já precisava de um time competitivo com uma leitura boa. Ele põe o Oscar de volante. Ao meu ver, por mais que tenha jogado bem de igual para igual, errado, ele não conseguiu ter uma leitura boa do que a gente precisava. E aí a gente cai naquela. Na semifinal, se a gente chega em semifinal de Libertadores ou Copa do Brasil, a gente vai ter que ter um time competitivo com um treinador de leitura boa. O time competitivo a gente tem. A gente vai ter a leitura do jogo? E aí a gente só vai descobrir isso de novo se chegar nas semifinais. Você coloca esse ponto da leitura de jogo como uma das principais críticas. Você acha que
com tudo que o São Paulo do Zubeldia já mostrou desde o ano passado e com o que o Zubeldia já demonstrou também em termos de decisões tomadas, você acha que tem como evoluir esse trabalho ou já atingiu o teto? Boni, todo mundo tem como evoluir, né? Eu acho que treinador é como... Cara, treinador é como qualquer pessoa normal no comando. Ele tem as convicções dele, ele tem as crenças dele, só que ele precisa de alguém que faça ele enxergar que às vezes não é aquilo. Eu acho que se ele acredita e confia nas convicções dele, beleza. Só que alguém tem que mostrar pra ele e falar assim: ô Zuba, tem luz em outro túnel, sabe? Não é só aqui. A gente tem como priorizar outras coisas, a gente tem como buscar outros meios. E aí, cara, é questão de estudo. É questão... Só que assim, na posição dele é tentativa e erro. Ele tentou já por 2 vezes o Oscar de volante. Contra o Santos não deu tão certo. Contra o Palmeiras, mesmo perdendo com pênalti duvidoso, tem gente que acha que deu certo. O pênalti talvez mascarou a má escolha dele. Então, cara, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar tanto o time dele quanto o adversário, a situação, até mesmo o mental. Às vezes o Oscar, ele tá tentando forçar o Oscar, mas o Oscar mentalmente não quer. Aí é conversa, cara, é muito complexo. Só que assim, são 10 meses, 11 meses do Beldia, né? São agora 11, agora em abril vai completar 1 ano. Em abril ou começo de maio. 1 ano de Zubeldia, ele só muda sob pressão. Então a gente meio que, assim, o início do Campeonato Brasileiro, se ele conseguir vitórias, cara, talvez até o uso da base foi sob pressão também, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. O fator Zubeldia é sob pressão, né? Tudo. Ele muda o esquema sob pressão, a base, ele só fala na base sob pressão. Então, cara, tem que partir dele. E aí no jogo mais importante nosso, contra o Palmeiras, ele põe o Oscar de volante. Mas vem cá, vamos lá, de novo. Vamos fazer uma mesa da janta aqui antes do jogo contra o Palmeiras. Assim, põe o Oscar de volante. Fala, pessoal, tá, Oscar de volante. Se o Oscar ficar no mano com o Veiga, ele vai ficar correndo atrás do Veiga. Na posição que o Veiga gosta. Não é o Veiga marcando o Oscar lá atrás. É o Oscar correndo com o Veiga do jeito que o Veiga gosta. Se ele correr atrás do Facundo, ele vai ficar no mano com um jogador que é muito bom no 1 contra 1, na área que o Facundo gosta. Não é o Facundo que tá marcando o Oscar lá atrás pra dar uma folga pro Aníbal ou pro Martínez. Não, é o contrário. Então eu vou tirar o meu jogador de criação pra colocar ele de primeiro volante numa parte do campo que teoricamente é prejudicial e perigosa pra nós, contra um dos melhores meias do Brasil, jogando na casa dele, com a torcida dele. Desculpa. No gramado sintético. Desculpa, pessoal. Pra mim não faz muito sentido. Se vocês concordam com isso, eu posso ser voto vencido. Mas pra mim não funciona. Eu sim, na sua experiência de jogador, não tô falando que essa é a situação, mas quando o jogador tá ali, ele começa a ver umas decisões que não estão dentro do padrão. O elenco comenta entre si, o elenco sente quando o trabalho talvez não tenha mais pra onde ir. Não que seja... Não tô falando que é, por exemplo, o jogador tentando derrubar o treinador. Nada disso. Até quando começa a sair esse tipo de rumor, eu costumo não acreditar, porque geralmente não tem prova concreta, né? Mas o elenco sente quando o treinador já talvez sinta que não dá mais pra avançar, pra evoluir o trabalho de um treinador. Bom, é legal que a resenha assim, a gente tá na mesa almoçando. Aí você fala pra mim: Ilson, eu não tô gostando de onde eu tô jogando. Eu não me sinto bem, mas eu tô jogando. Eu falei, Boni, então vai lá pra ele e fala assim: professor, eu não tô me sentindo bem aqui. Eu queria que o senhor me mudasse de posição. Aí você vai falar assim: Ilson, eu não. Aí ele vai me tira e põe você, aí eu rodo. Então, tipo assim, o jogador não eles sabem, eles sentem. A gente numa conversa sabe, cara, a gente tá exposto, tá errado. Mas são poucos, e os líderes, os que têm mesmo culhão de ir lá e falar assim: professor, não tá legal, professor.